Essa noite o Senhor nos convida a ir para águas mais profundas, a mergulhar na graça e no poder do Espírito Santo. Eu acho interessante porque Deus ele não coloca limites no coração do homem. Se você olhar a história da igreja, a tradição da igreja, você vai ver a realidade de muitos santos que viveram uma vida sobrenatural com Deus, que mergulharam e provaram da graça de Deus, viveram os mistérios do coração de Deus. E Deus não limitou, pelo contrário, Deus dava liberdade. O que fez cada homem, cada mulher, cada santo a viver os mistérios do coração de Deus foi a ousadia do seu coração, foi o amor que eles tinham por Deus. Eles declaravam um amor imenso por Deus, eles doavam a sua vida, eles se dedicavam, eles gastaram a sua vida por amor ao Senhor, para que a evangelização acontecesse. Então muitos foram mártires, muitos deram a sua vida mesmo, sofreram terríveis dores para que a vontade de Deus acontecesse. Então o chamado que Deus nos faz nesse mês das vocações é um chamado de se doar, de se entregar totalmente ao seu amor e à sua vontade. O homem só conhecerá a verdadeira felicidade, o amor de Deus, no seu abandono, na sua entrega total a Deus. Quanto mais nos entregarmos, mais viveremos o amor de Deus nos nossos corações. Então vale a pena batalhar, vale a pena lutar até o fim para que a vontade de Deus aconteça nas nossas vidas. E é sobre isso que eu quero partilhar com vocês nessa pregação. O tema vai ser combate espiritual. Combate espiritual. Nós somos chamados por Deus a uma experiência de amor, a viver na graça de Deus, a viver no amor do Senhor. Somos chamados a fazer parte da família de Deus através do nosso batismo. Somos reconhecidos como os filhos amados de Deus. E isso nos traz para uma realidade espiritual, uma realidade de batalha, de combate, uma realidade de luta, a qual somos chamados a travar um combate, a lutar para viver a vontade de Deus. Se fosse fácil dizer assim, agora eu vou seguir Jesus, está tudo mil maravilhas, só alegria, só paz, seria muito bom. Mas essa realidade é só no céu. Aqui na terra precisamos trilhar um caminho de luta, de sofrimento. Por que, João Paulo, precisamos sofrer? Porque estamos numa batalha espiritual. Há uma guerra espiritual aonde Deus tem zelado por nós, tem cuidado de nós. E há um inimigo chamado Satanás, Lúcifer. E ele não está sozinho, ele está com 1/3 de demônios. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Vamos mergulhar e entender no combate espiritual. É necessário entender a luta que você tem travado. É necessário compreender com quem você está lutando. Um exército que sai para a batalha, ele vai conhecendo o seu inimigo, ele sabe com quem ele está batalhando. Por quê? Ele precisa saber quais são as suas armas. Com que ele vai lutar? Ele vai levar qual arma para a batalha? Porque ele tem que ir para vencer. O exército, quando ele vai confrontar um outro exército e conhece o seu inimigo, ele vai para vencer, ou ele vai para perder? Não, né? Então ele nem sairia do lugar. Ou vamos ficar aqui quietinho, se é para perder, vamos ficar aqui. Pelo menos a gente se protege. Não, quando ele ataca consciente, sabendo que as armas que ele tem na mão é para vencer o seu inimigo. E o Senhor, ele vem trazer aos nossos corações as armas espirituais, nos ensinando a viver a sua graça, a viver o seu amor. A maior arma que o homem tem é o amor de Deus. O amor de Deus, ele destrói toda e qualquer escuridão, toda e qualquer armadilha de Satanás. Esse combate espiritual nós vamos entender através do livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 10. São Paulo ele está direcionando a carta
Epístola à comunidade de Éfeso, Efésio, é uma carta direcionada à comunidade de Éfeso. E São Paulo ele traz uma realidade espiritual, revelando a essa comunidade o que eles precisavam viver e entender, que eles estavam no combate espiritual, que havia uma batalha, que eles precisavam abrir os seus olhos espirituais para entender o que eles estavam vivendo e para entender aonde o inimigo estava atacando essa comunidade. Pega comigo, Efésios capítulo 6, versículo 10. De uma forma intensa, o apóstolo Paulo traz detalhado esse combate espiritual, já ensinando a comunidade de Efésios a se revestir com a armadura de Deus. No versículo 10, vai dizer o seguinte: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revestir-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhada nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, e o corpo revestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão, para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, entrando nesse tema, combate espiritual, São Paulo está narrando aqui um preparo que é necessário se preparar para o combate espiritual. Uma pessoa que está vivendo um combate espiritual, ela tem que entender que a grande luta que ela está travando é contra Satanás. São Paulo ele deixa bem claro aqui: finalmente, irmãos, fortalecer-vos no Senhor, que é necessário buscar forças em Deus, é necessário viver a graça de Deus, nos fortalecer espiritualmente na nossa vida de oração, na nossa luta pessoal. É necessário uma maturidade para entender a vontade de Deus e a graça de Deus que se manifesta e que é revelado aos nossos corações. São Paulo está dizendo que é necessário abrir os nossos olhos espirituais, que é necessário enxergar além dos nossos olhares humanos, além do mover humano, que é algo muito maior espiritual. Algo muito mais forte espiritual. O mundo espiritual ele é imensamente maior do que o mundo natural, do que a realidade natural, porque Deus é espírito, e há uma realidade espiritual que os exorcistas vão dizer que só há dois poderes: ou vem de Deus ou vem de Satanás. Satanás tem poder, João Paulo? Sim, Satanás tem poder, porque vamos entender isso. Por que Satanás ele tem poder? E quem é Satanás? Vamos entender a origem de Satanás para entender esse combate que o apóstolo Paulo está narrando. Mas São Paulo ele diz: revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir à cilada do demônio. É importante a gente entender que esse combate, esse grande inimigo de Deus, que não é maior que Deus, mas que tem nos atacado e se levantado contra nós, esse inimigo precisa ser combatido, esse inimigo precisa ser vencido através da nossa fé.
através da graça de Deus que está em nós, através do amor de Deus que queima no nosso coração. Em Apocalipse 12:7 vai dizer que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos combateram a serpente, a antiga serpente, o dragão, Satanás. A palavra nos diz que claramente da onde veio então Satanás, que primeiramente houve uma batalha no céu. Essa batalha não foi na terra, era uma realidade espiritual, era uma realidade fora da nossa realidade, era em outro lugar, era no mundo espiritual, era no céu. Como o céu estava em guerra? Sim, o céu estava em guerra. Mas como isso aconteceu? Até então, no céu estava tudo em paz, mas um anjo de Deus, criado por Deus, chamado Lúcifer, conhecido como o portador da luz. Lúcifer era um dos 4 arcanjos. Alguém sabe me dizer quais são os 3 arcanjos? Miguel, Rafael e Gabriel. Eles são serafins, são das mais altas hierarquias, das mais fortes hierarquias. Porque os anjos, quando falamos de anjos, estamos falando de hierarquia. Quando conhecemos a realidade dos anjos, nós conhecemos dos mais fortes aos menores, aos mais fracos. Então, há hierarquias de anjos no mundo espiritual que estão no céu. Conhecemos, são 9 hierarquias. A primeira hierarquia são serafins, querubins e tronos. A segunda hierarquia são as potestades, dominações e virtudes. E a terceira hierarquia, principado, arcanjos, o anjo da guarda. Esses são os 9 coros celestes. Quando eu falo uma hierarquia, a hierarquia dos arcanjos, dos tronos, dos serafins, são um grupo de anjos. E eles têm um grau maior ou menor. Os anjos da guarda são considerados mais pequenos, mais simplesinhos, aquele que nos protege. Mas entenda bem, na hierarquia dos anjos eles são menores, mas diante do homem eles são imensos. Eles são fortes. Eles são temíveis, porque eles são anjos de Deus. O anjo, ele não tem corpo. O anjo foi criado por Deus, como um espírito de Deus, um espírito sem corpo, sem o físico. O ser humano foi criado corpo, alma e espírito. Os anjos foram criados só em espíritos. Há mais anjos no céu, entendam bem isso, há mais anjos no céu do que pessoas na terra. Por quê? Os anjos, eles têm a perfeição de Deus. Eles fazem parte da perfeição de Deus. Então eles estão em maior números no céu. E como então surgiu, João Paulo? Se os anjos foram criados por Deus, da onde surgiu então Lúcifer, Satanás? No céu, Lúcifer sendo um dos anjos do coro celeste, aquele anjo que cuidava do louvor, aquele anjo que era um dos mais belos do céu. Ele era conhecido como um dos mais belos, um dos mais fortes, com Miguel, com Rafael, com Gabriel. E aconteceu que Lúcifer, ele permitiu que o orgulho, a vaidade, tomasse conta do coração dele. O tanto que, nessa situação, Lúcifer se deixou levar pelo seu orgulho. Por quê? Ele começou a ver a grandeza de Deus. E começou a dizer assim: eu quero ser como Deus. Por mais que Ele é o meu Criador, mas eu quero ser como Deus. E ele começou a ter inveja de Deus. E começou então a deixar o orgulho tomar conta do seu coração. Ele tinha que entender que Deus é o Criador, é o Todo-Poderoso, é onipotente, onisciente, onipresente. Que ele não poderia ser como Deus, porque ele é uma criação, como eu, você,
vamos querer ser como Deus? Se somos criação de Deus, se Deus é o Todo-Poderoso. Mas Lúcifer deixou o seu coração entrar no orgulho. E o que aconteceu? Ele permitiu que o orgulho tomasse conta do seu coração. Aí entra uma frase de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz que o orgulho é tão terrível que converteu um anjo em um demônio. De um anjo de luz, ele passou a ser um anjo de trevas. Ele se deixou levar. E o anjo, ele tem essa perfeição. Ele não tem arrependimento, ele não pode voltar atrás como nós. Quando nós pecamos, nós nos arrependemos, buscamos um sacerdote, pedimos a Deus o perdão através do sacramento da penitência e somos perdoados, absolvidos dos nossos pecados. O anjo, ele não pode voltar atrás da sua decisão. Lúcifer tomou uma decisão, ele quis se levantar contra Deus, ele deixou o orgulho tomar conta do seu coração, e ele acabou então se contaminando pelo seu orgulho. Então o que ele fez? Começou a fazer a cabeça dos anjos do céu. 1/3 dos anjos do céu foram contaminados pela conversa de Lúcifer. Imagina, ele pegou um lá dos tronos, dos serafins, pegou dos querubins, pegou das virtudes, foi fazendo a cabeça dos anjos. E o que aconteceu? Ele levantou um exército contra Deus no céu. Olha que loucura! Ele quis combater contra Deus. E ele levantou, ele fez a cabeça dos anjos dizendo: nós não poderemos se inclinar mais diante de Deus. Não poderemos mais deixar que ele seja maior que nós. Começou a fazer a cabeça dos anjos. Lúcifer sabia muito bem dos planos de Deus. Ele sabia que Jesus, o Filho de Deus, seria homem na terra. E ele disse o seguinte: eu vou me dobrar diante de um homem inferior, eu sou um anjo orgulhoso. Ele dizia: eu não vou me dobrar diante de uma criatura. É Deus, é o Filho de Deus, mas vai ser um homem simples, vai ser um homem inferior, então não vou me dobrar. Mas ele ficou com mais raiva ainda. Quando ele soube, eu estou ilustrando para vocês o que a igreja nos ensina, o que a tradição da igreja nos ensina e o magistério, para que vocês entendam. Lúcifer, ele disse o seguinte: ele poderia até se dobrar diante de Jesus, porque Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus faria homem, reinaria na terra. Eu poderia até me dobrar, mas sabe qual foi a grande revolta de Lúcifer? Quando ele soube que Jesus nasceria de uma mulher que não é uma deusa, que simplesmente é uma mulher inferior, ser humana. Ele falou assim: essa mulher será rainha e eu terei como anjo de me dobrar diante dessa rainha? Aí ele ficou revoltado e ele se levantou contra Deus. Então Apocalipse 12:7, depois vocês podem pegar, vai dizer que houve uma batalha no céu. No meio dessa batalha, o que aconteceu? Levanta-se um anjo no meio dessa batalha que era apaixonado, que é apaixonado por Deus. Miguel se levanta em meio à batalha, na autoridade que ele adquiriu por amor a Deus. Miguel adquiriu por amor a Deus, sendo o príncipe da milícia celeste. Ele se levanta dizendo: quem como Deus, combatendo Lúcifer. Ninguém é como Deus. Então, nessa luta, Miguel trava um combate com Lúcifer, os anjos de Deus de um lado, os anjos do demônio de Lúcifer do outro, e houve uma batalha. Nessa batalha, Lúcifer perde, e Lúcifer e os anjos, 1/3 desses anjos que estavam do lado de Lúcifer, são expulsos do céu.
e eles caem na terra. Aí você começa a entender o porquê estamos em guerra na terra. Porque há 1/3 de demônios, anjos que deixaram a graça de Deus, que se tornaram demônios e estão na terra. E o ódio deles é tão grande contra Deus, mas eles sabem que não conseguem nada contra Deus. Eles não podem atacar Deus, porque Deus é onipotente, é o Criador de tudo. Eles não têm força, nem se juntasse Lúcifer e todos os demônios, eles não têm poder. Olha bem, entenda bem isso, eles se tornaram anjos de trevas, de luz passaram para anjos de trevas devido ao orgulho, à revolta. Sabe o que une esses demônios? A união deles é o ódio que eles sentem por Deus. É a única coisa que une eles. A única coisa. E eles, sabendo que não podem nada contra Deus, eles se levantaram para atacar aqueles que Deus mais ama, a criatura humana, eu e você. Por isso há um combate espiritual, por isso temos travado uma batalha, meus irmãos. Estamos sendo atacados a todo instante. O demônio, ele tenta nos prejudicar, nos atacar. Não é à toa que está acontecendo tantas coisas hoje. A luta espiritual que estamos vivendo, porque o demônio não gosta de ser denunciado. Quando entendemos essa realidade espiritual, Satanás, ele fica revoltado e tenta atrapalhar de todas as formas. Mas Deus, ele nos honra com o seu amor e com a sua graça. Por isso, olha que interessante. Satanás, ele tem uma cartada final contra o homem. É a maior arma de Satanás contra o homem. Qual o principal objetivo de Satanás? Levar a humanidade para o inferno. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, diz a palavra, porque Jesus, quando voltar, acabou para Satanás. Acabou o reinado dele nessa terra. Então, ele está ligeiramente tentando levar o máximo de almas para o inferno. O inferno não foi criado para o homem. O inferno foi criado para os demônios, mas tem uma multidão de pessoas indo para o inferno, porque escolheram ficar do lado de Satanás e rejeitar o amor de Deus. Lúcifer, ele tem uma arma. Qual que é a arma dele? O pecado. O pecado é uma invenção angélica, meus irmãos. Por isso é tão difícil vencer o pecado. Porque o pecado foi inventado por Lúcifer, não foi criado. Porque só Deus pode criar. Então, Satanás, ele inventou o pecado para seduzir o homem a se afastar de Deus, a buscar outros deuses. Olha o que o mundo hoje prega. O deus do dinheiro, Mamon, prega o deus do erotismo, do sexo. As pessoas estão se dobrando diante de vários deuses, de várias realidades, de outras crenças. Tudo, as pessoas hoje se voltam para a natureza. Vamos pegar a energia da natureza, vamos pegar a energia dos cristais, vamos buscar os cosmos, tudo para tirar Deus do seu devido lugar. Satanás, ele é astuto, ele fica com a sua cantinela. Os santos diziam para tomar cuidado com a cantinela de Satanás, porque ele tenta nos seduzir, tenta nos tirar da graça de Deus. Por quê? Porque ele sabe que uma alma, um coração que está em Deus, está perdido para ele. Um coração que está na graça de Deus, que tem Nossa Senhora como mãe, está perdido para Satanás. Satanás não consegue tocar, não consegue seduzir, porque somos protegidos, cuidados pelo Senhor. Mas é algo muito importante que a gente precisa trazer aos nossos corações, que Deus, sabendo que o homem, pela sua limitação, pelo pecado, porque aí de Lúcifer, o que aconteceu no Éden? Satanás, ele aparece, surge como uma serpente, seduz Eva e leva ela a pecar, a desobedecer a Deus. O que Deus disse para Adão e Eva, para que não comesse do fruto do meio da árvore do jardim, que estava no meio do jardim.
Qual foi o pecado deles? A desobediência a Deus. A serpente foi lá e disse: não tem nada não, pode comer, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Então Eva comeu, Adão comeu, e eles desobedeceram a Deus. Adão e Eva, eles viviam diante de Deus. Toda tarde Deus ia no jardim visitar Adão e Eva. Eles estavam diante da presença do Senhor. Eles viam ali Deus face a face, estavam na presença do Senhor. Mas depois de comer do fruto proibido, eles sentiram vergonha de Deus, eles se esconderam. E ali acontece então o pecado original. Aquele pecado que todos nós herdamos. São Paulo diz que nós temos a inclinação diante do pecado, é a nossa fraqueza diante do pecado. O pecado original, ele é apagado no nosso batismo. Quando eu e você somos batizados, nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos amados de Deus. O batismo nos torna filhos amados de Deus. E nós recebemos no batismo, olha só como Deus zela e cuida de nós. O pecado é a destruição da humanidade, é a sedução do homem. Deus então chama o homem a reconciliar com ele. Porque Adão e Eva, pecando, se afastou de Deus, foi expulso do paraíso. Deus colocou 2 anjos, um com a espada cruzando a outra, e fechou o jardim do Éden. E Deus então, ele chama o homem de volta ao seu coração. Quando então somos batizados, recebemos a virtude teologais, a fé, a esperança e a caridade. Nós temos a graça de voltar a crer em Deus, nós temos a graça de viver o amor, que é a caridade, e temos a esperança de voltar para o céu. Então Deus nos dá a graça. Que graça? O Espírito Santo. A única forma de combater o pecado, que é a sedução de Satanás, é através do Espírito Santo que habita em nós. São Paulo dizia o quê? Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Nós recebemos o amor de Deus no nosso coração, nós recebemos força do alto. Atos 1:8, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. É a força que precisamos para conquistar o céu. Sabe por quê que Deus instituiu a igreja? Jesus falou para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Porque igreja, no original do grego, significa carol. Carol significa Deus convocando a humanidade a voltar aos seus braços. Através da igreja, nós voltamos ao coração de Deus, somos resgatados, somos purificados, libertos do nosso pecado e temos a graça de voltar ao coração de Deus. Hebreus 12:14 vai dizer: procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, a qual ninguém pode ver a Deus. É necessário a paz e a santidade. Santo Agostinho dizia que por que Deus nos dá a sua graça? E ele responde: para fazer o bem e evitar o mal. Então os nossos olhos espirituais se abrem, nós enxergamos que há um combate espiritual, o Senhor nos dá a graça do Espírito Santo, nos capacita, nos fortalece para combater o bom combate, para enfrentar e vencer Satanás. João 15:5 vai dizer: sem mim nada podeis fazer. O homem por si próprio, ele é limitado, ele é fraco, mas pela graça do Espírito Santo ele tem força, ele tem autoridade de combater o bom combate. Lembra da leitura da última pregação que eu trouxe? Marcos 16:17, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí no versículo 17 fala: imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados, expulsarão demônios em meu nome. Jesus, ele dá autoridade no nome dele para vencer Satanás, para entrar no combate e sair vitoriosos em nome
de Jesus é autoridade, Satanás sabe disso. Ele sabe que nós temos autoridade espiritual e é por isso que ele coloca a frieza no nosso coração, é por isso que ele nos seduz com o pecado, para que percamos a autoridade espiritual e não tenhamos forças para vencê-lo. Então Satanás é astuto, ele nos ataca, ele, como diz Pedro, ele anda ao nosso redor como um leão, pronto a nos devorar. Ele vem nos seduzindo com as mentiras, com desânimo, ele nos ataca, seja no nosso trabalho, seja dentro do nosso próprio lar, seja na área tanto física através das pessoas, como na parte da opressão espiritual. Somos atacados a todo instante, por isso a necessidade, meus irmãos, de estar na graça de Deus, de viver o amor do Senhor em nossos corações, de buscar uma vida de santidade, porque só assim teremos forças para vencer o combate espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, finalmente, sabendo dessa verdade, sabendo do amor de Deus, da graça de Deus, do Espírito Santo que é derramado sobre nós, finalmente, irmão, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder, o poder de Deus que habita em nós, o Espírito Santo. O amor de Deus que queima no nosso coração, que nos impulsiona a evangelizar. Revestir-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Uma pessoa que está na graça de Deus, que busca uma vida de confissão, que luta contra o pecado, é uma pessoa que tem intimidade com o coração de Deus. Porque dizer que amamos o Senhor é muito fácil, mas a nossa vida tem que condizer com as nossas palavras. A boca fala o que o coração está cheio. Eu te amo, Jesus. Mas qual é a maior prova de amor por Jesus? É quando estamos no estado de graça. Porque Jesus se alegra com o coração que busca e luta por uma vida de santidade. Porque está fazendo a sua vontade, está vivendo o seu amor, está caminhando em direção ao céu. Está caminhando em direção ao céu. Quando São Miguel Arcanjo se levantou em meio às batalhas, ali em meio àquele combate, o que fez ele ser o príncipe da milícia celeste foi o seu amor por Deus. Ele amou tanto o Senhor que ele enfrentou Lúcifer e ele recebeu esse título de príncipe da milícia celeste. Estamos aí num período de luta, de combate, onde a igreja nos ensina a combater, onde a igreja nos ensina a entrar nessa batalha, meus irmãos, fazendo a quaresma de São Miguel. E é interessante que São Miguel ele faz parte da batalha espiritual que vivemos. Em Daniel 10:12 vai dizer: não temas, Daniel, disse-me, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu espírito e compreender, em que te humilhaste diante de teu Deus, tua oração foi ouvida, e por isso que eu vim. O chefe do reino persa resistiu-me durante 21 dias, porém Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Permaneci assim ao lado dos reis da Pérsia. Olha que interessante, Josué 5:13 ao 14. Josué encontrava-se nas proximidades de Jericó. Levantando os olhos, viu diante de si um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué foi contra ele. Entenda bem, Josué estava na batalha, e ele viu um grande homem com a espada, e ele foi contra esse homem, achando que era um inimigo. Ele estava na batalha contra o exército, e foi contra ele. E ele diz: é dos nossos? Para esse grande homem. Disse-lhe: ou dos nossos inimigos? É um dos nossos inimigos? Ele questiona, Josué questiona. E esse homem responde: não, venho como chefe dos exércitos do Senhor. Venho como chefe dos exércitos do Senhor. A igreja nos ensina que é Miguel combatendo junto ao povo de Deus. Miguel é um dos grandes anjos do Senhor. Miguel, ele é o que confronta e vence Satanás. Satanás teme Miguel porque ele é o príncipe da milícia celeste. Ele combate por nós.
Ele nos defende na batalha. O anjo, ele tem esse poder, meus irmãos, de nos ajudar. O Senhor nos deu um anjo da guarda para nos proteger, para nos guiar. Você tem um anjo da guarda. A igreja nos ensina que através do nosso batismo, através do nosso batismo, nós recebemos um anjo da guarda, um anjo protetor. Qual a missão do seu e do meu anjo da guarda? O seu e o meu anjo da guarda tem uma missão de nos levar para o céu. O Padre Pio dizia que nós deixamos os nossos anjos da guarda ociosos, sem fazer nada. O anjo da guarda, ele te ajuda a tomar decisões, ele dá inspirações para você. Sabia que muitos músicos, eles conseguem escrever as suas músicas através do seu anjo da guarda, que o inspira? Muitas decisões, o anjo da guarda, ele nos ajuda. Um papa da igreja, ele nos ensinava que quando formos tomar uma decisão, resolver alguma situação, ter alguma reunião, imagina aquela reunião no trabalho, ou alguma situação, vai falar com o filho, vai falar com o esposo, com a esposa, peça ao seu anjo da guarda que se comunique com o anjo da guarda da pessoa para que vá resolvendo a situação e facilitando a conversa e o diálogo. O anjo da guarda, ele nos livra dos acidentes, nos livra das coisas, as situações de perigo. O Padre Pio, numa batalha espiritual, o demônio sempre batia no Padre Pio. E um dia, entraram no quarto do Padre Pio, ele estava todo machucado, porque o demônio tinha batido no Padre Pio. E aí viram ali o Padre Pio naquela situação, e o Padre Pio dizia que o anjo da guarda dele é o que defendia ele do demônio. E um dia o Padre Pio brigou com o seu anjo da guarda, porque o Padre Pio via o seu anjo da guarda, e falou assim: por que você demorou a chegar? Eu levei uma surra, e agora que você chega? Eita, anjo da guarda, levou. Ele diz que o anjo da guarda começou a chorar. Meu Deus, porque ele falou assim: você me deixou apanhar e agora que você chega? Por quê? O anjo, ele traz a luz do Senhor. Mesmo que seja um anjo mais simplesinho de Deus, da menor hierarquia, mas ele é imenso porque ele traz a graça de Deus, o poder de Deus, e o anjo da guarda, ele nos livra de todo mal. Um amigo meu, ele testemunhou uma experiência com o seu anjo da guarda, que ele estava no trabalho dele, ele trabalhava na Simpal, lá do Tabuão, e ele conta que ele tinha uma máquina de prensa, são peças pesadas, e ele estava com um companheiro dele de trabalho, e de repente o companheiro dele disse para ele assim: tira a mão daí que a máquina vai cair. E ele tomou um susto, ele estava arrumando a peça e tirou a mão. Quando tirou a mão, a máquina desceu. E aí ele ficou apavorado, disse assim: se você não tivesse, falando para o amigo, se você não tivesse falado, eu estaria sem as minhas duas mãos. E o amigo dele olhou para ele assim: mas eu não abri a boca. Não, você falou tirar a mão daí que vai cair. Ele: não, eu não abri a boca. O anjo da guarda usou da voz do amigo para salvar ele daquele acidente. Houve outra situação de uma janela de aço que caiu. E um rapaz, ele sozinho segurou uma janela de aço. Ele parou a janela com as mãos e foi descendo a janela. Precisou mais de 10 homens para arrastar aquela janela, e perguntavam para ele: como você segurou sozinho essa janela? E ele não sabia explicar, mas foi o anjo da guarda dele que o ajudou. Eu me lembro que a gente estava num retiro, e um dos irmãos, ele é gordinho, fortinho, e o ônibus do retiro era um lugar que estava cheio de lama, e o ônibus caiu num buraco ali na lama, passou numa poça e afundou a roda, e aí ficou preso ali. E aí todo mundo veio, um monte de homem do retiro, tentar arrastar o ônibus, empurrar, e o ônibus acelerava e nada de sair do buraco. E aí esse rapaz, ele pegou e falou assim: o Senhor vai nos tirar daqui, pode deixar. Ele falou: ninguém toca no ônibus. Ele pediu para o motorista: eu quero que você acelere quando eu estiver empurrando. E ele pegou na ponta do ônibus e começou sozinho a empurrar. Ele falou: agora pode acelerar. E ele empurrou o ônibus daquele buraco sozinho. Só o poder de Deus. São os anjos que nos protegem. Os anjos nos ajudam na batalha espiritual que temos travado, meus irmãos. É a experiência de poder viver a graça de Deus. A Bíblia fala dos anjos mais de 300 vezes.
nos mostrando a importância. Apocalipse 5 vai dizer, João teve uma visão que viu milhares, milhões e miríades de anjos. Então, os anjos do Senhor estão em maiores números. Eles nos protegem, eles nos guardam. Mas também nós sabemos que os demônios também, para cada pessoa aí, há pelo menos 6 demônios. Segundo alguns exorcistas, que vai nos explicar sobre isso, que somos atormentados pelos demônios para tentar nos tirar da graça de Deus. Por isso que devemos sempre fazer oração, sempre estar buscando força da graça de Deus, estar numa vida de confissão, de comunhão, de renúncia, sempre pedindo ao Senhor cura das nossas feridas. Uma das grandes estratégias de Satanás é a falta de perdão, é o ódio de Satanás em nossos corações. Porque não é de Deus, o ódio não é de Deus, então é de Satanás. Ele tenta nos prejudicar. Um coração que se abre ao ódio, ele não deixa espaço para o amor. Então, aí vem as enfermidades, vem a tristeza, vem a opressão. Por que o mundo hoje está em depressão e sofrendo com ansiedade? Jovens, casais estão vivendo situações terríveis. Porque abriram brecha nos seus corações para o ódio, se deixaram levar pelo rancor, pela tristeza dos seus corações. Então é necessário renunciar, tirar essa sujeira do nosso coração, pedir a libertação para Deus, para que sejamos totalmente libertos. João Paulo, como é que o Satanás age no nosso coração? Já estou chegando ao final já. Como que Satanás age na vida da pessoa? Lógico, através do pecado e através das brechas que damos. Quando nós damos terreno para Satanás, quando pecamos, quando vivemos uma situação de ódio, de falta de perdão, são terrenos na nossa alma, e Satanás ele tem chão para pisar. Uma pessoa que ela busca a confissão, ou ela busca a renúncia, ela busca perdoar, ela tira o terreno de Satanás da sua alma. Então, quando pecamos, quando falhamos, quando nos deixamos levar pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, damos terreno para Satanás em nós. Então, Satanás, ele não tem corpo. Como que ele age? Ele intensifica, é uma tensão espiritual. Ele tem uma missão, atormentar você por um período até que você desista de Deus. Aí a palavra diz, resistir ao demônio e ele fugirá de vós. Quando a gente resiste, ele não consegue, ele foge. Há um monge que estava na sua cela, estava em oração, e de repente ele sente uma pessoa do seu lado, e ele fala assim, calma aí, mas eu estou aqui dentro da cela, eu sou enclausurado, estou dentro da cela, não tem ninguém aqui, nenhum dos irmãos estão comigo aqui, a cela está trancada. Aí ele, de repente, uma pessoa aparece do lado dele, e ele olha a imagem de Jesus, mas não era Jesus, era o demônio em forma de Jesus. Olha que miserável que é o demônio para tentar o monge. Sabe por quê? Teve uma reunião no inferno, os demônios disseram assim, fizemos de tudo para tirar aquele monge da sua vida de oração, para lançá-lo no pecado, e ele não cai. Os demônios disseram, a gente tentou de todas as formas e não conseguimos. Havia um demônio mais forte do inferno, que ele falou assim, eu vou derrubar esse monge. E ele foi lá e apareceu na forma de Jesus e falou para o monge, abra os olhos para me ver. O monge, com discernimento de espíritos, já sabendo que era o demônio ali, falou assim, eu não pretendo ver o meu Senhor em vida. Ali o demônio se afastou e explodiu na frente dele. Ele venceu o demônio. Por quê? O demônio queria fazer ele adorar, que ele adorasse achando que era Jesus. São Macário era um monge do deserto, estava no deserto em oração nas suas penitências. De repente o demônio aparece na frente de São Macário com a foice de fogo na sua mão e vem para cima de São Macário. São Macário vai, ajoelha e pede a misericórdia de Deus naquela batalha. Ali o demônio para na frente de São Macário e fala, Macário, ele falou assim, você
come pouco nas suas penitências, no seu jejum. Eu não como nada. Orgulhoso o demônio. Você dorme pouco, eu não durmo nada. Mas tem uma coisa que você faz que eu não tenho coragem de fazer: se humilhar diante de Deus. Aí o demônio explodiu na frente dele e ele venceu o demônio pela sua humildade. Pela sua humildade. Os santos eram muito perseguidos. O Padre Pio mesmo apanhava todos os dias para não celebrar a missa, porque a missa levava multidões ao coração de Deus. São João Maria Vianney, o demônio chegou a colocar fogo na cama dele, para que ele não dormisse e descansasse. São João Maria Vianney dormia 2 horas por noite, vivia oração, penitência, jejum, mas o demônio não queria que ele dormisse para ele não descansar, para ele não ficar disposto a orar, a evangelizar. Então o demônio colocou fogo na cama dele. E aparecendo para São João Maria Vianney, o demônio apareceu na frente dele e deu um tapa na cara de São João Maria Vianney e disse assim: Patife, esse ano você roubou mais de 80 mil almas da minha mão. Se tivesse 3 sacerdotes no mundo como você, o meu reino já teria sido destruído. Por quê? Ele orava, ele vivia a penitência, ele amava Jesus, amava as almas, orava pela conversão dos pecadores. Então a oração chegava nos corações, e isso é o que mais deixa Satanás revoltado, porque a nossa oração chega nos corações que a gente nem imagina, resgata, salvam almas, meus irmãos. Então, como é importante, e o Senhor nos reveste com a sua armadura para que possamos combater o bom combate, para que possamos resgatar almas para o coração de Cristo. Amém? Amém. Teria muitas outras coisas, mas o tempo já estourou. Mas eu creio que ficou muito forte aos nossos corações essa palavra, essa partilha. É o Senhor nos capacitando nessa noite, é o Senhor nos abrindo os olhos e nos dando a coragem. É pecado você ter medo do demônio, viu? Porque o Senhor, Ele te deu autoridade espiritual. A única raiva que você pode ter é do demônio. Isso não é pecado não, porque você tem que ver o inimigo como seu, ou melhor, tem que ver o demônio como seu inimigo. Então você não pode ter medo de Satanás, pelo contrário, tem que combater o bom combate, tem que enfrentar, porque ele quer destruir a tua vida, a tua família, ele quer destruir e te roubar o céu. Então você tem que combater o bom combate. Amém? Amém. Lembre-se que é o Espírito Santo que nos dá força e nos capacita na batalha. E é o Espírito Santo que nos dá força nessa noite e nos dá a graça de poder combater o bom combate, sair vitoriosos da batalha em nome de Jesus. Então, na autoridade do nome de Jesus, eu te convido a orar nessa noite, a tomar posse da graça de Deus. O Senhor nessa noite te reveste, nos reveste com o poder do alto. Senhor, abre o céu nessa noite sobre nós, nos dá força para vencer as batalhas. Não há limitação, não há batalha que você não possa vencer em nome de Jesus. O Senhor nessa noite te dá maturidade espiritual. O Senhor te levanta nessa noite como um homem e uma mulher de fogo. Eu te convido a levantar os seus braços lá no alto, a tomar posse da graça de Deus, a deixar o Espírito Santo de Deus ser derramado sobre você. O Senhor nessa noite levanta gladiadores, homens e mulheres de fogo na autoridade, no nome de Jesus, para vencer, para combater o bom combate, para resgatar almas, para levar a tua família para o coração de Deus. O Senhor te deu autoridade espiritual. Toma posse nessa noite da unção, do derramamento do Espírito Santo, da autoridade espiritual. É o Senhor abrindo o céu sobre a tua vida. A unção de Deus está sendo derramada. É o Senhor trazendo cura, libertação. É o reavivamento no poder do Espírito Santo acontecendo sobre nós. Toma posse da graça de Deus, toma posse da unção do Espírito Santo. Eu quero clamar o batismo de fogo sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Recebe da unção, recebe da libertação sobre toda a opressão diabólica sobre a tua vida. Toda a armadilha de Satanás caia por terra. O Senhor te levanta para combater o bom combate. O Senhor abre os seus olhos espirituais para entender aonde Satanás tem entrado na tua vida, na tua família. O Senhor te dá discernimento
discernimento para que você enxergue aonde Satanás tem se infiltrado para prejudicar a tua história, a tua vida. O Senhor nessa noite, Ele te reveste com a